Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma transmissão da mensagem do Senhor pela Igreja Presbiteriana Betel em Iguatemi. O meu nome é Nilson e eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 14 a 17. Segundo de Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17. Enquanto você abre a sua Bíblia, enquanto você encontra o texto, eu gostaria de deixar um aviso aqui para você. Hoje é dia 6, domingo, e nós não teremos o nosso culto presencial lá na igreja, atendendo ao decreto municipal. Também não teremos o nosso culto presencial no próximo domingo, dia 13. Estaremos aqui transmitindo nesses 2 domingos de forma online totalmente o nosso culto. Amém? A nossa mensagem de hoje, ela está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos de 14 a 17. Permaneça com a sua Bíblia aberta, eu vou ler o texto. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a você, Paulo falando a Timóteo, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Versículo 16, o apóstolo Paulo alerta, orienta, instrui o Timóteo, assim dizendo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17 finalizando: para que o homem de Deus, ou seja, o ser humano, seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Hoje nós vamos tratar de um assunto e o tema da nossa conversa hoje, a proposta, é por que nós devemos permanecer firmes no Evangelho. Por que devemos permanecer firmes no Evangelho? E o texto vai nos responder pela graça de Deus. Eu gostaria da sua atenção, nós não vamos nos demorar. Introduzindo essa nossa fala, essa nossa conversa, para que a gente possa entender um pouco e também se situar naquele momento, naquele tempo em que o apóstolo Paulo estava vivendo e que também o seu discípulo, o Timóteo, nós precisamos aqui olhar um pouquinho, né, no contexto histórico e cultural da época. Paulo provavelmente escreveu a Timóteo essa segunda carta quando estava preso em Roma, nos anos 66, 67 e 68, aproximadamente. Já no final dos seus dias, Paulo estava sentenciado à morte, enquanto a igreja passava por forte perseguição durante o reinado aqui do imperador Nero, que foi de 54 a 68. Então Paulo conheceu Timóteo e sua família durante a sua primeira viagem missionária. Paulo escreve a Timóteo agora informando a sua situação, dizendo: estou preso como um criminoso. Essa fala do apóstolo Paulo, ela está em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículos 16, e também na segunda carta, capítulo 2, versículo 9. Paulo estava em uma masmorra, um local frio. Segundo de Timóteo, capítulo 4, versículo 13, ele dá mais informações sobre esse local. Timóteo era natural de Listra, Galácia, atual Turquia. Seu pai era grego, a sua mãe era uma judia convertida. Atos capítulo 16, versículo 1, há menção desses fatos. Timóteo acompanhou Paulo na sua segunda viagem missionária.
Timóteo tornou-se um dos cooperadores de Paulo. Romanos capítulo 16, versículo 21, Paulo faz menção disso. Em sua primeira carta aos Coríntios, olha só que coisa bonita, que testemunha sobre uma pessoa. Em sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, versículo 17, quando ele envia Timóteo àquela igreja, ele assim se refere a Timóteo: meu filho amado e fiel no Senhor. Seria uma referência ao filho espiritual, haja visto Paulo ter feito discipulado com Timóteo. Após sua conversão, Timóteo recebe a Cristo e torna-se um ministro da palavra de Deus. Paulo prepara Timóteo para essa função. Apesar das limitações de Timóteo, e isso é importante também olharmos para as nossas vidas, apesar das nossas limitações, seguir a Jesus, andar com Jesus, servir ao reino de Deus, apesar das nossas limitações, não é empecilho, não é obstáculo. O Paulo informa que Timóteo, ainda muito jovem, tímido, também com problemas de saúde, mas ele mesmo elogia e aprova, recomenda a Timóteo o ministério. Timóteo era verdadeiro, Timóteo era sincero, Timóteo era uma pessoa altruísta, ou seja, ele gostava de ajudar as pessoas. Timóteo era um homem dedicado a servir a Jesus Cristo, a servir o Evangelho. Filipenses capítulo 2, versículos de 19 a 22, Paulo faz menção dessas qualidades de Timóteo. Então, apesar dessas limitações, Timóteo estava disposto a servir. O que o nosso texto aqui pretende nos transmitir, a ideia central, ela está intimamente ligada à preocupação de Paulo para com Timóteo, em relação ao ensino que Timóteo recebeu e o desafio que Timóteo tinha agora diante da perseguição, que ela vinha de todas as formas, tanto perseguições de ordem externas e internas também, e o Paulo queria que Timóteo ficasse firme, permanecesse firme. Então Paulo escreve encorajando a Timóteo a permanecer firme nas Escrituras, a permanecer firme na fé. E nós vamos perceber que Paulo procura chamar a atenção de Timóteo para com o cuidado, o zelo, a responsabilidade sobre como ele deveria guardar, ou seja, não comprometer o conteúdo que ele aprendeu, a essência do Evangelho. E ele precisava transmitir isso que ele aprendeu, tá? Preservando o conhecimento que foi adquirido. A primeira declaração de fé no primeiro século, e que custou a vida de muitos discípulos, porque o imperador na época exigia culto a si próprio, enquanto o Império Romano pregava e exigia que as pessoas dissessem que César é Senhor, uma referência ao imperador, os cristãos, eles afirmavam: Jesus Cristo é Senhor. Então essa foi a primeira declaração de fé no primeiro século. E isso custou a vida de muitos irmãos em Cristo. Muitos cristãos. Então declarar e crer nessa confissão de fé, ela proporciona salvação. É o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca você confessa Jesus como seu Salvador, mas de todo o seu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Então com a boca a gente fala, mas a gente crê mesmo e isso vem de dentro de nós. Segundo de Timóteo, capítulo 2, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos de 1 a 9, o apóstolo Paulo ele vai qualificar os últimos dias que nós estamos passando, e isto Paulo tem
essa percepção, porque ele foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus a escrever, ele vai orientar o Timóteo, vai orientar-nos hoje a esses últimos dias como tempos terríveis, tempos marcados pelo egoísmo, tempos marcados pela arrogância, tempos marcados pela desobediência, tempos marcados pela ingratidão, pela crueldade, pela traição, pelo orgulho e também pela ausência de amor, principalmente em casa. O amor de muitos esfriará, é a expressão utilizada por ele. Por isso Paulo escreve a Timóteo e o encoraja a permanecer firmes, a permanecer firme no ensino, a ele transmitido através das Escrituras, do testemunho pessoal do próprio Paulo, que quando estava presente com ele, deu exemplos que precisavam ser seguidos. E Paulo também vai lembrar Timóteo do exemplo que sua mãe deu a ele. A mãe do Timóteo se chamava Eunice e a sua avó Loide. Então Paulo encoraja Timóteo a alimentar a piedade, ou seja, as virtudes, as qualidades que ele considerava como fundamentais na vida do cristão. E nós vamos procurar aqui hoje, à luz desse texto, responder à pergunta proposta inicialmente nessa mensagem. Por que devemos nós permanecer firmes no Evangelho? Primeiro, o Evangelho alimenta a nossa fé em Cristo. É isso. Em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, que nós lemos, ele vai assim dizer: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das coisas as quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Observe que no versículo 14, e você está olhando para a sua Bíblia neste momento, a exortação, a orientação é muito direta. E ele diz assim para Timóteo: quanto a você, e essa palavra é para você que está me ouvindo, essa palavra é para mim também, quanto a você. Seria o mesmo que olhar olho no olho e dizer: quanto a você, permaneça firme. Você que me ouve, você que está aqui hoje, presta muita atenção. Você é a igreja onde você está. A igreja não é templo, não é construção, não é edificação. Igreja somos nós. Nós estamos, como igreja, diante do maior desafio na vida cristã: permanecer. Portanto, resista. Deus vai te dar suporte. Deus vai sustentá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. E a preocupação de Paulo, ela é muito atual naquela época com Timóteo em relação aos nossos dias, porque a igreja precisa perseverar onde nós estamos, onde nós vivemos, onde a vida acontece. Paulo sabia sobre a vida do seu discípulo. Paulo conhecia a sua estrutura familiar. Sabia da fé da sua mãe, sabia da fé da sua avó, do ensino que elas proporcionaram desde pequenininho a Timóteo. E aí Paulo procura trazer a memória de Timóteo informando isso. No capítulo 3, versículo 15, na parte A, Paulo vai falar sobre as escrituras são sagradas. Ou seja, a Bíblia é um livro diferente de todos os outros livros. Sagrado é separado para uma finalidade especial. No versículo B, no versículo 15, na parte B desse mesmo capítulo 3, Paulo vai informar que as Escrituras salvam mediante a fé em Cristo Jesus. Porque as Escrituras nos convidam a testemunhar Cristo Jesus. Paulo procura ressignificar então a Timóteo, trazer à memória dele o que ele já havia dito
lá em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele vai dizer, vai tentar lembrar Timóteo aqui: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O Espírito Santo que habita em nós é quem faz com que cada um de nós se lembre disso, das palavras que nós ouvimos. Retenha significa dizer: Timóteo, mantenha o padrão, agarre-se firmemente à palavra. O Evangelho, ele além de alimentar a nossa fé em Cristo Jesus, ele também confirma a vontade de Deus para as nossas vidas. Esse é o segundo ponto da nossa mensagem. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, Paulo informa a Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. O apóstolo Pedro, ele nos ajuda a entendermos a questão da inspiração das Escrituras, quando ele nos informa na sua segunda carta, lá no capítulo 1, versículos 20 e 21, assim dizendo: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Impelidos significa inspirados, guiados, orientados. A inspiração foi um trabalho extraordinário do Espírito Santo de Deus, com propósitos, com finalidades, objetivos, garantindo que as palavras que os autores escreveram fossem precisas, fidedignas, ou seja, dignas de confiança, verdadeiras. Por isso o apóstolo Paulo afirmou: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Resumindo os termos aqui, útil para o ensino é aquilo que é certo. Para a repreensão é a característica que a palavra de Deus tem em corrigir o que está errado. Para a correção, ela também vai nos orientar a fazer o que é certo. Se estamos fazendo errado, ela vai nos incomodar, o Espírito Santo nos incomoda a fazer o que é certo. E para a instrução, é educação, é cultura, é cumprimento da justiça de Deus, é como permanecer no caminho certo. Nós podemos aqui entender que o Espírito Santo, ele é o responsável em legitimar, em autenticar o Evangelho na vida do cristão. E o Espírito Santo que faz com que nós venhamos a ser alinhados, ou que venhamos a alinhar as nossas vidas segundo a vontade de Deus, para cada um de nós. O cristão que lê a Bíblia, o cristão que ouve a palavra de Deus com atenção e medita nessa palavra e aplica essa palavra, ele cresce em santidade e ele evita dessa forma cair em tantas ciladas e tentações. Amém. Lembrando que nós já vimos, o Evangelho alimenta a nossa fé em Cristo Jesus, é a primeira parte. O Evangelho confirma a vontade de Deus para as nossas vidas, é a segunda parte. E o nosso terceiro ponto que nós queremos considerar hoje é que o Evangelho nos prepara para as boas obras. 2 de Timóteo, capítulo 3, versículo 17, acompanhe na sua Bíblia: para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Perfeito é uma expressão que aparece muitas vezes em algumas versões da Bíblia. Perfeito, ele não vem a significar perfeição, porque enquanto nesse corpo, nessa terra, nenhum de nós seremos perfeitos. Mas perfeito aqui, ele significa alguém apto, alguém experimentado,
alguém que tem maturidade espiritual, ou seja, ele é adequado para o uso, preparado para o uso, e perfeitamente habilitado é preparado para o serviço. O que Paulo está informando a Timóteo, e isso serve para cada um de nós hoje, é que a palavra de Deus é quem prepara, quem equipa, quem capacita o cristão a fazer boas obras. Enquanto as religiões dizem que nós precisamos fazer boas obras para chegar ao céu, a graça de Deus vai dizer: não, vocês foram salvos, vocês foram transformados, regenerados para as boas obras. Viu a diferença? Da teologia, da obra, da teologia dos usos e costumes em relação à teologia da graça de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6. Paulo informa aos filipenses: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, presta atenção nisso que eu quero te falar. Deus, ele trabalha em nós, mudando o nosso ser, a nossa vida, para tão somente depois trabalhar através de nós. Ele nunca faz o contrário. Não há como Deus trabalhar através de nós sem trabalhar em nós primeiramente. Porque nós precisamos ser primeiro, para depois fazermos algo digno de louvor, de glória a Deus que é Pai. Então nós precisamos entender que nós fomos abençoados por Deus. E sendo abençoados, agora somos instrumentos nas mãos de Deus para ser bênçãos na vida de outras pessoas. Em tempo eu gostaria de pedir que você compartilhasse esse vídeo com outras pessoas, com o seu círculo de amizade. Dá o nosso endereço lá no YouTube, dá o nosso vídeo aqui através do WhatsApp, Facebook, para que outras pessoas possam ouvir essa palavra que é de Deus, que não volta vazia, que transforma o nosso ser, que muda o nosso coração, a nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus trabalha em nós, Deus nos usa como instrumento para transformar ambientes, contextos, e somos melhorados a cada dia pelo trabalhar da sua palavra. Nós precisamos ser homens e mulheres de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de dizer para você que nós somos equipados e capacitados pelo Espírito Santo de Deus a toda boa obra. É isso que nós precisamos entender. E eu gostaria de concluir essa mensagem hoje com você dizendo que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, alimenta a nossa fé em Cristo, confirma a vontade de Deus para as nossas vidas e nos prepara para as boas obras. Quanto mais nós conhecermos da palavra de Deus, mais comunhão nós teremos com Deus, mais intimidade nós teremos com Deus. E assim o glorificaremos ainda mais. Seremos capacitados, orientados, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos viver, para que nós possamos trabalhar para Deus, para que nós possamos contribuir e sermos bênçãos nas mãos do Senhor para a expansão do seu reino na face da terra. Paulo estava preso nesse tempo, e nem mesmo as circunstâncias, o fato dele estar preso, que eram consideradas como obstáculos por grande parte de outras pessoas, para ele não. Mesmo assim ele glorificava a Deus. Ele sabia que Deus, a palavra de Deus não podia ser contida. A palavra de Deus, ela não pode ser contida, por maior que seja a perseguição. Gostaria de encorajar você hoje a permanecer firme na fé,
apesar das circunstâncias, apesar desse momento tão difícil, apesar dessa pandemia que tem ceifado a vida de tantos queridos nossos. Eu gostaria de convidar você a permanecer firme, depositar toda a sua confiança em Deus, fazer a sua parte, tomar todos os cuidados possíveis, crer no Deus dos impossíveis. Entregue a sua causa a Deus. Deus é por nós, creia nisso. Nós podemos em Cristo nos tornar, ser pessoas melhores, mesmo em tempos difíceis. Se as coisas estão difíceis para nós atualmente, se o momento pelo qual os nossos irmãos na fé estão passando também é difícil, pelo mundo todo, em países aos quais há uma perseguição religiosa muito mais ferrenha do que nós. Nós não experimentamos perseguição religiosa. Nós ainda estamos numa zona de conforto. Então, se as coisas estão difíceis para nós atualmente, se você considera isso difícil, o momento o qual passaram os nossos irmãos na fé no primeiro século, segundo século, terceiro século principalmente, o momento o qual eles atravessaram era muito pior. E eles entregaram as suas vidas, porque eles tinham plena convicção de que a morte não era o fim. A morte não é o fim. Nós fechamos os olhos aqui hoje, em Cristo abrimos os olhos do outro lado, nos braços do Senhor. Glória a Deus por isso. O Espírito Santo de Deus é quem nos sustenta a perseverar no Senhor, nos consolando, nos encorajando a permanecer firme. Por isso Jesus disse, e ainda diz, coragem, tem de bom ânimo, coragem, persevere, resista, permaneça firme na palavra. Eu gostaria de orar com você, pela sua vida, pelo seu fortalecimento, pelo seu momento, pelas lutas pelas quais você está atravessando, as provações, as tribulações, dificuldades financeiras, quem sabe, relacionamentos, de Deus tudo sabe, Deus sabe da sua vida, Deus conhece o seu íntimo. Peça a Deus que te ajude, essa é a melhor oração que você pode fazer. Deus, em nome de Jesus, o Senhor que sabe todas as coisas e conhece a nossa vida, conhece o nosso mais profundo íntimo, tem misericórdia de nós e nos ajude, ó Pai, a permanecer, a resistir firmes, ó Deus, crendo que, ó Deus, o Senhor, ó Pai, é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O amor do Senhor por nós, ó Deus, faz, ó Deus, que nós permaneçamos firmes e que nada, ó Deus, vai nos separar do amor de Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família, a extensão da sua família, o seu trabalho, todos os seus queridos, a igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada na face da terra. Não somente hoje, essa paz reine para sempre e permaneça para sempre. Eu queria pedir a bênção do Senhor também sobre a sua casa, sobre o seu lar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Deus abençoe vocês. Tenham uma boa semana. Abraços. Se cuidem.